Sim. Entendeu? Uhum. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui desse jeito, né? Agradecer a presença da Gessiara que está aqui conosco nessa Você está noite. gravando? Sim. Ah, então tá. Então vamos. Quando você pediu para gravar, eu já botei para gravar. Então, Ah, toda tá essa bom. introdução aqui foi gravada. Então, tá tudo certo, né? Tudo errado, mas tudo certo. Não, é assim. Essa parte é tão boa, porque antecede o que a gente vai fazer aqui. Então, vamos todo mundo agora, gentilmente, fechar os nossos olhos, serenar nossa mente, acalmar o nosso coração, prestando atenção na nossa respiração, no pulsar do nosso coração, para que assim podemos nos congregar com os nossos mentores, com os nossos anjos guardiões, com todos os espíritos que nos acompanham na jornada desta vida, para nos ligarmos a Deus Pai, nosso Criador, Senhor do Universo, para que através dessa ligação possamos agradecer a semana maravilhosa que tivemos, sim, maravilhosa, dentro dos percalços, das conquistas, realizações, perdas, danos, tristezas, angústias, alegrias que tivemos durante toda ela, nesse mar de emoções que a gente está inserido. Para que assim, com esta alegria, com esta tristeza, com essa dualidade de emoções, possamos enxergar de forma clara qual é o nosso papel, qual é a nossa missão e os nossos propósitos nesta vida. Agradecidos, pais, que estamos por esta oportunidade única de estarmos aqui vivendo, respirando, sentindo, amando, interagindo com as pessoas do nosso meio. Queremos te pedir, Pai, que nos conceda a sabedoria e a ação para as reflexões desta noite. Sejamos capazes de interpretar, compreender e aplicar aquilo que estudaremos. Que sejamos capazes, Pai, de nos abastecer cada vez mais desta fonte de luz, desta fé que o Senhor nos ensinou através de Jesus Cristo, que se tivermos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, podemos pedir para aquele monte que saia dali e vai para lá. E assim acontece. Que esta fé, Pai, que transporta as montanhas, que transporta as dificuldades, que faz com que sejamos capazes de enfrentar os nossos maiores medos, seja possível para que assim conseguimos conquistar a nossa felicidade, uma felicidade plena, abundante, próspera, que o Senhor nos promete a cada ação que fizemos no caminho do bem. Aos amigos espirituais que nos acompanham, nosso agradecimento por nos intuir, nos abraçar, nos acolher, nos pegar no colo nos momentos em que estamos fragilizados, tendo o apoio necessário para seguir, mesmo diante de tanta dor. Obrigado pela presença amiga, nossos anjos guardiões, nosso mentor amigo que está sempre ao nosso lado, como uma ferramenta divina, o Espírito Santo que Jesus falou na última ceia. Obrigado, Mestre. Obrigado, Pai. Obrigado a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham ao longo desta jornada. Que assim seja. Que assim seja. Item 14, o perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. É um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos e encontraram sempre o mesmo pensamento. Jesus, justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites. Perdoará ainda que a ofensa lhe seja feita muitas vezes. Ensinará a seus irmãos o esquecimento de si mesmo, que os torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Será doce e humilde de coração, nunca medindo a mansidão nem a brandura. Fará aos outros o que quer que o Pai Celestial faça a você.
Ele não tem perdoado sempre? Por acaso conta as inúmeras vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Preste atenção na resposta de Jesus e, como Pedro, procurem aplicá-la a vocês mesmos. Sejam generosos no amor, perdoem, usem de misericórdia, sejam caridosos. Deem e o Senhor lhes restituirá. Perdoem e o Senhor vai perdoá-los. Abaixem-se e o Senhor os reerguerá. Humilhem-se e o Senhor fará com que se sentem à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem essas palavras que eu dirijo a todos, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre cuida de vocês e continua, com amor, a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoem o próximo, pois também precisam do seu perdão. Se vocês são prejudicados pelos atos dos seus irmãos, é mais um motivo para serem tolerantes, porque o mérito de perdoar é proporcional à gravidade do mal cometido. Além disso, nenhum merecimento terão se não perdoarem sinceramente aos seus irmãos, pelas pequenas faltas que lhe fazem. Espíritas, nunca esqueçam que tanto nas palavras quanto nas ações, o perdão dos insultos nunca deve ser uma palavra vazia. Se vocês se dizem espíritas, então o sejam de fato. Esqueçam o mal que lhes foi feito e pensem apenas em uma coisa: no bem que podem fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve se afastar dele, nem mesmo em pensamento, porque todos são responsáveis por aquilo que pensam e Deus conhece bem o que andam pensando. Cuidem para que todo pensamento seja desprovido de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz daquele que, a cada noite, pode deitar-se e dizer: nada tenho contra o meu próximo. Que assim seja. Que assim seja. O perdão das ofensas. Como a gente vem trazendo aqui ao longo do estudo desse capítulo, o orgulho, ele é um dos maiores inimigos que nós temos, né? Nosso ego. Então, muitas vezes, o que não nos permite perdoar é exatamente isso, esse orgulho ferido, esse ego querendo vingança, querendo pagar olho por olho, dente por dente, querendo revidar o mal que o outro nos causa. Isso é muito próprio de nós, seres humanos. Muitas vezes, nós tapamos o olho para as nossas falhas, para o que nós fazemos, que também fere, que magoa, que ofende, que humilha, mas só enxergamos aquilo que dói na gente. E a gente acha que a nossa dor é maior que qualquer outra dor, que o nosso problema é maior que qualquer outra pessoa, que a nossa condição é a pior. Então, aquele papel de vítima que a gente geralmente adota, nos coloca nessa condição. E é uma condição que a gente precisa refletir muito, porque Jesus nos pregou o contrário. Ele pregou para a gente esquecer as ofensas, relevar, perdoar, não levar mágoas dentro do coração, né? Disseminar o bem, disseminar a luz, e não medir esforços para perdoar. Não é porque, mas essa pessoa já fez comigo, já perdoei, não vou perdoar mais não. Ele fala que nós não erramos uma vez só, dor de barriga não dá uma vez só. Então, se a gente quer ser perdoado tantas quantas vezes foram necessárias, até que nós consigamos galgar um degrau a mais, nós também devemos ter essa caridade para com o próximo. E é um dos ensinamentos mais bonitos que Jesus deixa para a gente, porque a gente erra o tempo todo. A gente precisa pedir perdão o tempo todo. E ele deixou que, na oração que ele ensinou, do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É isso, ao meu ver.
E esses ensinos que Jesus nos traz é relativamente muito recente. Né? Na passagem do livro fala em 18 séculos, que foi quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi criado a primeira vez, mas nós já estamos com 20 séculos. Se passaram 200 anos depois dessa escritura, certo? Mas nós fomos criados, Deus nos criou simples e ignorantes há muito mais tempo. Então, é justamente pensando neste há muito mais tempo que também dá para entender essa nossa dificuldade em aceitar que ainda somos orgulhosos, que ainda somos muito egoístas diante das ofensas. Claro, isso aqui não é uma desculpa, né, para continuar fazendo, né, ofendendo os outros sem assumir a responsabilidade da gente. Mas a gente foi criado há muito mais tempo, então a gente vem de um código de Hammurabi, sabe, do olho por olho, dente por dente. A gente vem impregnado no nosso ser essa questão de estar, quando sentir medo, ou a gente se acovarda, ou a gente sai para a luta, e aí entra a impulsividade, entra a raiva, entra todas as coisas que são próprias para a gente poder evoluir. E a gente agora que está galgando, né? Há 2000 anos nós estamos galgando num novo ensinamento, um ensinamento que é para a vida inteira. Sim. Não desmerecendo aquilo que a gente viveu antes, muito pelo contrário, sabe? Jesus veio e simplesmente aceitou essa conduta do ser humano e entendeu que até aquele ponto em que ele estava aqui, que ele renasceu, que ele nasceu aqui na Terra conosco, até aquele ponto ele, beleza. Mas ele diz também, eu não vim aqui para trazer a paz. O Jesus não veio para cá, para essa terra, para essa humanidade, para trazer a paz, e sim para trazer a divisão, separar o joio do trigo, sabe? Porque ele, como bom pastor, ele deixa 99 ovelhas que estão junto com ele para ir procurar a ovelha perdida. E faz uma festa quando encontra e quando traz de volta essa ovelha perdida. Que é o nosso ego, que é aquilo que tu fala do nosso egoísmo. Quando a gente resbala no egoísmo, sabe, ofendendo as outras pessoas, humilhando, fazendo desdém, a gente está sendo essa ovelha desgarrada do rebanho e que Jesus vem nos pegar, traz, carrega no colo, diz assim, vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Aprenda a perdoar, não ofenda tanto. Faça esse burilamento interno, porque tudo começa de ti para contigo mesmo. E quando eu aprendo a me perdoar pelos erros que eu cometi no passado, aí é que está a chave, porque aí eu aprendo a perdoar o outro. Porque pedir desculpas, é fácil pedir desculpas. A gente pede desculpas quando a gente se arrepende de um ato que a gente teve. E o perdão vem da outra pessoa, se ela quer ou não quer conceder esse perdão. Mas esse perdão tem muito mais a ver com eu perdoar os meus equívocos, em não ter maturidade de entender que aquelas ofensas, aquela calúnia, aquela injúria, foi no momento em que eu não estava maduro o suficiente para ser diferente, que a outra pessoa também não estava madura o suficiente para respeitar, para entender. Enquanto tiver esse movimento, que aí tu trouxe muito bem a questão do ego, enquanto que o ego estiver à frente, manipulando os nossos pensamentos, sabe? Persuadindo a nossa memória, trazendo à nossa mente apenas aquilo que faz com que a disputa de poder seja presente e a gente não usar aquilo que Jesus nos trouxe, que é o sentir, Jesus ensinando, José ensinando Jesus, dizendo para ele que a dor no coração não é no coração que bate, e sim naquele coração que sente tristeza, que sente alegria. Esta é a dor primordial, esta é a sensação primordial do coração. Então, sentir verdadeiramente. E nós, quanto espírita, quanto que nós falhamos ao olhar para a mochila do outro e não perceber o peso da nossa. E agora eu entro na tua metáfora que tu traz sempre, sabe? De olhar para a mochila do outro
mas não perceber toda a carga que eu estou levando. As costas. Verdade. Entendeu? Então, essa brincadeira que Deus permite que a gente viva é para o nosso burilamento, é para nós mesmos. Então, se eu não aprender a me perdoar, e aí a gente só vai aprender a se perdoar quando a gente aprender a se amar como a gente é, falho, cheio de vícios, cheio de coisas que mais denigrem a nossa imagem do que nos evidencia, né? Ou melhor, nos evidencia pelo nosso lado negativo, nosso lado maldoso, essa dualidade que a gente tem dentro da gente. Enquanto que nós não aprendermos a olhar para a escuridão, não como uma escuridão totalmente escura, mas uma névoa densa que, em meio a ela, tem os raios que clareiam um pouquinho, que nos plantam a semente da esperança, do amor, faz com que a gente siga. E nos mantém sempre vivos. Essa é a minha contribuição para essa parte da ofensa. Muito linda. Muito lindo, né? E como sempre, como a gente vem falando ao longo desse 1 ano, sabe, gente? Já faz mais de 1 ano que a gente está junto aí, fazendo religiosamente todas as semanas. Tá? Já passamos das 56 semanas que compõem 1 ano. Né? Isso, para nós, é um feito que merece ser comemorado, porque isso mostra constância, determinação, que a gente realmente está se apoiando, porque isso aqui faz uma falta danada na minha semana se eu não faço contigo, se eu não faço nesse nosso momento. Sabe? Parece que algo primordial, algo essencial não aconteceu. Né? Ô, delícia! Qual é o capítulo que vai ler agora do Pão Nosso? É o capítulo 42, Sempre Vivos. Então vamos lá. Do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Né? Essa aqui é a versão atual. Item 42, Sempre Vivos. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Quem falou isso foi Jesus, escrito por Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de convenção usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Apostólica Romana criou em sua teologia um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades de organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimento material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existem desordem para o desordeiro. Na crosta da terra, ou além dos seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho
E jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e imortais. Que assim seja. Que assim seja. Um lembrete para nós de que a morte não existe, como já dizia Santo Agostinho, né? Que a morte é só uma troca de dimensão. É como Marcos fala no começo do texto, nos mostrando que a morte é a transformação da vida. Né? Se hoje estamos aqui encarnados, é que nós estamos no mundo da carne. E quando a gente está desencarnado, não quer dizer que estamos mortos. Nós estamos no mundo do espírito. E que a gente precisa, neste momento, quanto encarnados, estarmos nesse invólucro material para que tudo aquilo que a gente aprendeu e errou na espiritualidade, no modo espírito, que a gente colocar à prova. Porque somente com o peso da matéria é que há o fortalecimento do espírito. Por isso que só existe desordem para o desordeiro. Só existe umbral para aquele que praticou o mal. Só existe o inferno para aquele que só cometeu crime. Só existe o céu para aquele que acredita que vai ser como se fosse um anjo querubim, sentado numa nuvem, tocando a sua harpa de harmonia. Um ledo engano. Porque o que nos faz de diferente, estando nós encarnados, ou o nosso irmão ou nossa irmã que está no mundo dos espíritos? Apenas a carne, só a carne nos difere. Porque tudo que a gente faz, que a gente conversa aqui, que a gente lida no nosso dia a dia, acontece também na espiritualidade. E aí, Ricardo até fala, né, que a gente leva também tudo que a gente... Se hoje aqui a gente é um espírito, se é uma pessoa encarnada egoísta, a gente desencarna sendo um espírito egoísta. Sim. Se a gente é uma pessoa em carne de luz, a gente desencarna sendo um espírito de luz. E ele também fala que é como se a gente tivesse à margem de um rio. E aí, quando você faz a travessia, né, quando você sai aqui da margem encarnada e vai para a margem dos desencarnados, ao mesmo tempo que você deixa pessoas encarnadas aqui chorando, mas você também é recebido na outra margem do rio com muita festa, com muita alegria, né? É a mesma coisa quando a gente volta para a Terra, a gente sai de lá, deixa os nossos amigos no plano espiritual e nascemos, e aqui somos recebidos com amor, com alegria, né? A maioria dos bebês é recebida assim, né? Então, é uma passagem mesmo de estado. Aqui você está no estado carne, e você vai passar para o estado espírito, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência Carnal. Exatamente. encarnada. Exatamente isso. Sabe? E eu vejo essa travessia, tá? Justamente como um momento de grande transformação. Porque se a gente pegar a tua metáfora que o Ricardo traz do rio, quando tu está numa margem, esse rio está passando. Entendeu? Essa água está correndo. Ele está seguindo o fluxo. Para te fazer a travessia, tu tem que enfrentar essa correnteza. Tem que enfrentar essa correnteza, porque essa correnteza ela pode te arrastar. Mas se tu seguir firme e forte no teu propósito, tu pode até ser arrastado um pouco. Que aí é aquilo que os nossos irmãos espirituais nos falam, que no momento da morte da carne, existe o período de perturbação. Que é o momento justamente em que tu deixa os seres amados e os teus inimigos que tu fez na encarnação, passa por esse momento de turbulência, por esse momento de preparação, e ascende no outro lado, sendo ovacionado, sendo acolhido na sua dor, mas também sendo vibrado por ter retornado à pátria espiritual. E isso me ensina a prosperidade e a abundância divina. E não a escassez de que eu estou deixando para trás coisas queridas e no meu próximo momento eu já não vou mais tê-los. Porque eu aprendi do melhor jeito possível que de nada adianta o desespero diante da morte. A perda dói, a saudade aperta.
certo? Mas a certeza de que daqui a pouco a gente vai se rever, se abraçar, sentir o cheiro e o calor do abraço, me dá a certeza de que Deus não prega nenhum preguinho sem estopa. Ele não dá nenhum nó que seja difícil de desatar. Verdade. Né? Então, depois que eu entendi isso, eu vivo bem o Dia das Mães, eu vivo bem o Dia dos Pais, eu vivo bem o Natal. Sim, eu sinto a tristeza do pai e da mãe, sabe? Daquele contato, né? De um garotinho de 9 anos de idade que ficou órfão. Claro que eu sinto essa dor, mas a certeza de que daqui a pouquinho a gente está se abraçando de novo, sabe? Que isso é possível. Claro, o nosso tempo aqui encarnado são anos, mas o tempo de Deus é um estalar de dedos, sabe? Estalar de dedos, tendo em vista tudo que a gente já viveu, quanto espíritos vivos, sempre vivos. Esse alento do Papai do Céu aí de, daqui a pouco vocês vão todos se reencontrar, é o que me aquece o coração e me deixa bem. Sim. Faz a prece final. Hã? Tu vai fazer a prece final? Que legal! Faz a prece final aí. Então vamos lá, senhores e senhoras. Toda a espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos intuindo e ouvindo também as nossas reflexões, esse momento de descontração e também de ensinamentos. Pai querido, vós que nos criaste e fizeste com que aprendemos a duras penas aquilo que precisamos aprender, evoluir, crescer, diminuir em nós para que aumentemos a nossa capacidade de servir mais. Obrigado por essa dádiva. Mas sabes o quanto somos pedintes ainda e pedimos em favor daqueles irmãos e irmãs que nos acompanham, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais e mães, nossos colegas de trabalho. E também, Pai, pedimos por todos aqueles desafetos, inimigos, onde o nosso ego ainda não sabe perdoar. Ainda carrega tantas ofensas, tantas injúrias, e ainda não tirou o véu obscuro da sua vista, da nossa vista. Que sejamos, Pai, capazes de olhar para dentro de nós e percebermos que há luz em meio à escuridão, que existe esperança dentro de nós, que existe amor dentro de nós. E nesse instante eu rogo aos nossos mentores, anjos guardiões, que promovam em nossos ambientes esta limpeza necessária de todos os pensamentos, todas as vibrações, toda essa carga energética negativa que está presente no nosso lar neste momento, limpando e dissipando daqui tudo isso, para que volte à sua neutralidade, que neste ambiente de luz, de amor, de esperança e de fé, possamos viver no decorrer desta semana, nos amparando na sua fé, amparando no seu amor e na sua misericórdia. Consigamos, Pai, sermos misericordiosos, perdoando a quem nos ofende, perdoando principalmente as ofensas que fizemos conosco mesmo. E estes mesmos caravaneiros do amor que o Senhor envia em nossos lares, que eles possam fluidificar as águas que temos aqui em nossos lares, depositando ali todo o alimento necessário para o nosso corpo, perispírito e espírito, a fim de que nos fortaleça na vontade de servir e sermos melhor a cada dia. Gratidão, Senhor, por este momento, por este encontro, por suas palavras. E obrigado pela oração simples e poderosa que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Assim seja. Uma ótima semana para todos. Que assim seja. Semana abençoada para todos nós.